Eu sei que você estava morando na Suíça quando estavam acontecendo as negociações aqui para lei de anistia. Você acabou indo ao Brasil Sim. um dia depois da promulgação, né, ou da votação lá no Congresso, mas você acompanhou as negociações? Você, na nossa outra conversa, falou que tinha encontrado o Brizola nos Estados Unidos e que ele era favorável do jeito que as coisas estavam encaminhando, você havia se posicionado contra, mas você mesmo de longe estava acompanhando as negociações, como é que estava sendo conduzido o processo? Eu não estava acompanhando assim em detalhes, né? Porque as comunicações eram muito mais difíceis, né? Você tinha que fazer, eram cartas, né? Você mandava uma carta, você sabia que você tinha que esperar no mínimo uns 10, 15 dias para ter uma resposta. Então era Tem que lembrar, às vezes, para o pessoal que não havia Zoom naquela época. exatamente. E mesmo naquela época, até 78 por aí, você ainda não tinha o DDD internacional. Ou seja, grande parte das ligações você tinha que, aí nos Estados Unidos, né? Tinha que ligar para a companhia telefônica e pedir uma ligação para o Brasil ou para países europeus. Então, as comunicações eram muito mais complicadas, né? Então, eu não tive condições de acompanhar muito de perto, porque, na verdade, nessa época, 78, eu era o único brasileiro exilado nos Estados Unidos, que tinha contatos com a esquerda no Brasil, né? Com as organizações de esquerda. Autoexilado, né? No meu caso, É, que você é, foi para os Estados Unidos, você não foi expulso do Brasil, não foi banido, nada, né? Havia não sido fui uma opção, banido. É, saiu do Brasil para não voltar a ser é, preso, mas não exato. Se estava bem na que condição, você estava legalmente aqui no país, né? Não era. não fui, eu não saí por decreto, digamos, Sim, sim, mas mas o recado estava dado, né? o recado estava dado e as condições que me forçaram a sair do Brasil. Então, os Estados Unidos eu não tinha status de exilado, obviamente, né? Uhum. Mas eu era um exilado. Sim, Então, eu reunia já não, todas as condições, né? claro, eu já não podia, por exemplo, eu não tinha condições de voltar para o Brasil. Eu tinha, em 75, eu recebia em contato com a família aqui, né? Recebia a notícia que meu pai estava muito mal e eu pensei, eu acho que eu vou tentar ir ao Brasil. Aí eu tinha um contato na embaixada do Brasil que me conhecia muito bem tudo, e sabia da minha situação. Aí eu pedi para essa pessoa dar uma checada, ver as possibilidades, né, de eu vir ao Brasil. Aí a resposta foi assim, olha, você não deve ir porque você vai ser preso quando chegar lá. Olha Isso só. em 1975. Então já era a época já do Geisel, né? Geisel, e que o Geisel fala-se que ele realmente começou o processo de abertura, né? Mas quase todo mundo esquece, ou não tem a informação, e que no período do Geisel foi o período em que houve mais assassinatos de liderança da oposição. Foi no período do Geisel. Sim, teve o Herzog, Manuel Fiel Filho, o Massacre Exato. da Lapa, salvo engano, né? O massacre da Lapa, teve e vários outros, eu não E tenho aqui os nomes. sem falar no áudio dele dizendo que tortura é uma coisa horrível, mas tem que matar mesmo, né? Exatamente, tem que matar e aceitando. Inclusive, são coisas que vieram depois, né, que a gente viu não faz muito tempo, acho que uns 2 anos, alguém divulgou, quer dizer, teve acesso aos novos documentos, né, do Departamento de Estado. Havia encontrado lá um memorando, né, que eu não me lembro agora se é do embaixador aqui, comunicando ao governo, ao presidente na época, né, ou não, aliás, não, presidente não, ao Departamento de Estado, ou a CIA, não me lembro agora os detalhes, que dizia que o Geisel tinha tido uma reunião naquele período de transição entre o Médici e o Geisel. Ele foi comunicado que havia essa política de extermínio e assassinato de membros da oposição. Aí ele pediu se era para continuar ou não.
Ele pediu 2 dias para decidir. 2 dias depois, ele decidiu que sim, devia continuar, mas... Ele é que decidia. Mas, sim, só que quem ia decidir, quando prendesse alguém que eles achassem que devia ser morto, eles tinham que comunicar imediatamente ao Figueiredo, que Que era era o o chefe chefe do do SNI. SNI. E depois se tornou ditador também. Exatamente. E o Figueiredo é que daria essa autorização. Infelizmente, eu não consigo lembrar o nome agora do pesquisador. Pesquisador aqui do Brasil. Né? Sim, acho que ele é da FGV lá do Rio de Janeiro. Não, acho que não. Acho que era, sei lá, tenho a impressão que era do Sul, não me lembro mais. Não, ele é Do Rio? documentos, ditadura. Não sei se ele é carioca, né? Se ele é fluminense. Geisel. Não. Eu vou achar o nome dele aqui. Foi feito em abril de 74 pelo então diretor da CIA, William Egan Colby, e foi endereçado ao Kissinger, que era o secretário de Estado. Uhum. E quem descobriu o documento foi, na verdade, um historiador aqui, um pesquisador americano, que avisou a um colega dele, brasileiro, o Matias Spector. Matias Spector. Aí. E aí ele publicou lá nas redes sociais dele a descoberta lá, a fotocópia lá do documento, e aí revelou-se mais essa faceta do Geisel e do Figueiredo. Exatamente. Então, eu estou dizendo isso porque realmente já viu, naquele período, né, que eu, inclusive, pensei em votar, não votar definitivamente, porque eu tinha contrato de trabalho nos Estados Unidos, mas para ver meu pai e me despedir dele, porque ele estava no estado, digamos, terminal. E aí fui aconselhado realmente por essa pessoa lá da embaixada que eu não devia vir porque o risco era altíssimo. Né? Foi Não só de 75 ser isso? 75. Então, eles haviam decidido que iam continuar com essa política em 74, meses antes. 74, exatamente. Então, já... Mas, enfim, A anistia que você estava falando, né? Que você anistia. acompanhou de Eu longe. acompanho de longe, mas sem condições de ter uma participação ativa, porque lá na Europa era muito mais fácil. Tinha uma concentração grande de exilados lá, de ex-presos políticos, né? Principalmente em Portugal, que já tinha o salazarismo já tinha sido eliminado, né? Muita gente foi para Portugal. Inclusive o Márcio Morena Alves estava lá. Com o Márcio eu tive uma comunicação um pouco mais intensa, inclusive porque ele tinha uma irmã que morava nos Estados Unidos. Então, a irmã dele se via muito de canal, né, de comunicação com ele. E outros, em Paris era uma concentração grande de brasileiros, na Suíça tinha alguns também, na Itália, Holanda, né? Mas lá é que havia toda uma efervescência realmente de discussão entre as organizações. Então eu não pude participar diretamente de todas as discussões, mas acompanhava. Eu recebia todo o material que vinha das esquerdas nos Estados Unidos, que eles me mandavam, porque uma coisa que eu não mencionei, quando eu estive nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar, a gente criou uma publicação sobre o Brasil, publicação periódica, era trimestral, e onde eu divulgava informações sobre o Brasil e publicava textos também analíticos, né, da situação brasileira. Então, esse endereço que eu tinha, que não era o meu pessoal, né, mas era da organização que a gente tinha criado, chamava American Friends of Brazil. Então, toda a correspondência que eu recebia dos exilados, né, dos outros países, vinha para esse endereço. Então, eu acompanhei, mas não diretamente. Não pude participar diretamente das discussões, confrontar, por exemplo, Miguel Arraes, que de vez em quando ia a Paris para encontrar as pessoas, o Darcy Ribeiro, que estava lá também. Agora, você acha que a anistia do jeito que saiu era a única forma desse pessoal todo voltar? Você acha que naquele momento, dadas as circunstâncias, não havia opção? Ou você acha que deveria Olha, ter tentado prolongar um pouco mais e forçar um pouco mais a mão?
Olha, é uma dúvida grande que eu sempre tive, porque o movimento pela anistia ele continuou forte aqui no Brasil, né? As pessoas não abriram mão das posições iniciais. Eu não sei se a gente teria tido condições de ganhar a batalha lá no Congresso. Acho que a votação da lei, do projeto de lei da Foi ditadura, apertada, né? Foi foi apertada. bem apertada, né? Talvez a gente tivesse condições. Agora, eu acho que na política você tem que lidar com as situações como elas são dadas, né? Os avanços nem sempre dependem da nossa vontade. Até quando muita gente fala, não, faltou vontade política, eu brinco, isso aí é coisa de classe média mimada, É. né? Porque é um voluntarismo muito grande, achar que a nossa vontade determina as coisas. Não. A gente enfrenta condições objetivas, né, que são difíceis. Então, eu acho que talvez, é uma dúvida que eu tenho, não afirmo isso de forma categórica, não. Talvez tenha sido a única maneira naquele momento, os exilados voltarem e intensificar a luta aqui contra a ditadura. Agora, e por que que você acha, você já fez alguma reflexão, por que que até hoje essa história não se resolveu? Tudo passa pelo Congresso, pela É, política, né? Você teve um governo Sarney que entrou numa situação muito delicada por conta da morte do Tancredo, uma situação econômica terrível, né? uhum, Os militares entregaram o país quebrado, né? Só algum maluco para achar que os militares desenvolveram o país, fizeram aquelas confusões todas. Você imagina que o Sarney não ia produzir uma inflação mensal de 80%, né, em um ano de governo, né? E só quem não conhece o mínimo exatamente, porque a da inflação vida. altíssima já vinha desde os anos de 1980 para aí. Então não é, o Sarney não É, produziu isso da noite para o dia, é um claro que não. processo que desembocou no governo dele. Então você tem essas falácias, né? E ainda assim esse período de transição em que os civis assumiram numa situação em que os militares é que permitiram, que havia Uhum, também muito embate interno nas Forças Armadas, né? Aquela famosa linha dura permanentemente atuando, e esse pessoal que está de volta aí, né? Orbitando, exatamente. É. orbitando em torno do Bolsonaro, as viúvas da ditadura estão de volta. Mas você chegou a fazer alguma reflexão? Por que que ao longo desses anos todos você teve Sarney, você teve Collor, teve impeachment, aí veio Itamar, vieram dois governos do Fernando Henrique, dois do Lula, um e meio da Meio, Dilma, exato. metade do Temer e estamos na metade. Bom, aí teve esse retrocesso com Bolsonaro, mas nesse período todo aí, o que você identificaria como falha para que a sociedade não tivesse debatido esse tema da forma como deveria? Muita gente aponta assim, o problema, um dos problemas é não houve uma reformulação nos currículos da Academia Militar das Agulhas Negras, por exemplo, dos currículos das polícias militares, né? Você tem esse Sim, caldo da ditadura que foi incorporado pelas polícias militares, que são força auxiliar das Forças Armadas. Isso é um pedaço, né? Você exato. acha que essas coisas todas contribuíram? Qual é a reflexão que você pode fazer? Não, eu penso muito nisso, sim. Eu acho que isso que você enumerou agora, eu acho que não são a causa, são consequências, né, do que a gente tem vivido. Se você olhar, eu tenho procurado estudar um pouco, pensar sobre a história do Brasil, né? História dos movimentos populares, tudo. Eu acho que a gente nunca conseguiu realmente construir um movimento popular com autonomia suficiente para disputar de maneira aberta a hegemonia na sociedade, hegemonia ideológica. Acho que há uma tradição muito forte no Brasil de você dessa conciliação por cima, né? Conciliação das elites. Em vários momentos, eu não sou especialista na área, não sou historiador dessa coisa, mas procuro me informar. Mas você pega vários movimentos na nossa história, eles não desembocaram naquilo que originalmente se pensava. Você pega, por exemplo, a luta pela abolição da escravidão.
teve um movimento forte, né? Hoje a gente tem muito pouco material de pesquisa da época, né, da escravidão, da luta pela abolicionista. Mas o que eu tenho visto é que realmente o movimento, no momento que o movimento estava se fortalecendo, veio a abolição. Eu estava vendo, por exemplo, li um texto de uma historiadora mostrando que, por exemplo, em 1888, não, 87, 180 mil escravos tinham escapado, fugido das fazendas no estado de São Paulo, que era um movimento de rebeldia, né? Um movimento de resistência. Isso, eu, por exemplo, nunca tinha tido conhecimento disso, né? E você pega aquelas leis que foram criadas naquele período, do século XIX, né? Que eram conciliatórias, o chamado centro, né? Que, por exemplo, a lei do ventre livre, que a criança que nascesse a partir daquele momento não seria escravo mais, mas continuaria morando com o pai e a mãe, escravos na fazenda, escravocrata, tudo isso. Depois veio a outra, que foi a lei do... como é que chamou? Sexagenário? Sexagenários, né? Também, você chegar depois de 60 anos, você estaria livre. Qual escravo conseguia viver 60 anos na época, né? Qual Mas brasileiro, né? A expectativa de vida era baixa, né? era baixíssima. Eu me lembro que, às vezes eu brinco, né? Quando uma festa de aniversário que fizeram para mim, quando eu fiz 70 anos, eu falei, olha, eu sou um sobrevivente, porque quando eu fui procurar, né, os dados, quando eu nasci, a expectativa de vida do brasileiro era de 52 anos. Olha só. Eu falei, eu sou um sobrevivente, né? Você é aquele cavaleiro cruzado no filme do Bergman jogando xadrez lá com... Vai driblando ali, né? Vai driblando. Driblando, vai driblando, né? Então, quer dizer, você pega desde aquela época, a própria República, o que foi? Foi um golpe de Estado, inclusive documentos que vieram depois, né, mostrando que a monarquia estava indecisa ali, talvez para decretar uma reforma agrária, para não ter que indenizar os escravocratas que tinham perdido seus escravos, né? Então vem, quer dizer, a luta republicana, que era uma luta legítima e forte em algum momento, né, perdeu o vigor com a proclamação da República, por meio de um golpe de Estado, por um militar, um chefe militar que era monarquista, né, o Teodoro era monarquista, e os outros que participaram também do golpe eram monarquistas. É, você pega, parece que é aquela pessoa que está doente, né? E aí, em vez de você atacar a causa, você vai dando uns antitérmicos, né? Toma aqui a lei do Exatamente, então livre, do aqui. sexagenário, vamos abolir a escravatura, você vai adiando o problema e chega nessa situação que a gente está, né? Exatamente. Depois você vê a Revolução de 30, que a gente só consegue entender, diria, né? A Revolução de 30, se a gente estudar os movimentos que aconteceram na década de 20, ou mesmo um pouco antes, né? Principalmente o tenentismo, tudo aquilo. E a Revolução de 30 ela acabou também representando um movimento pela industrialização e rompimento em parte, né, com o Brasil agrário, mas acabou fazendo conciliação depois. E eu acho que isso, e lá antes, o período pré-64, o getulismo não era, quer dizer, você tinha o Partido Comunista Brasileiro, que durante um tempo teve um certo vigor, mas depois já estava, no final dos anos 40 e 50, já estava perdendo vigor. E o trabalhismo, o PTB, não era um movimento de massa, no sentido que realmente atraía as massas, Mas por conta mas do Getúlio, né? exatamente por causa do carisma do Getúlio e a política dele, de favorecimento da classe trabalhadora, a gente não pode negar isso. Mas não foi um movimento de fortalecimento das organizações, nem de organizar o povo. Já no final da década de 60, você pega, quando começam a surgir tentativas, esforços de
construir organizações autônomas da classe trabalhadora. Você tem as ligas camponesas que surgem de maneira autônoma também, inclusive com oposição do Partido Comunista na época, né? E os movimentos de trabalhadores urbanos também. Tanto é que vem o golpe e não houve reação. Já havia confiança por parte dos setores do governo de que havia um esquema militar, né, de sustentação do governo, que era comandado, organizado pela Assis Brasil. E o golpe mostrou que realmente aquele esquema militar de proteção sustentação do governo era uma falácia, não tinha condições de resistir. Tudo bem que houve traições, a gente sabe, né? Mas o simples fato de ter havido traição mostra que essa sustentação era muito frágil. Acho que a grande esperança que surgiu foi depois, no final dos anos 70, com o surgimento do movimento, um novo movimento operário, né, que deu origem ao PT, e com um líder de um carisma indiscutível, mas que também, durante algum tempo, alimentou essa esperança da gente ter uma organização de trabalhadores, um partido de natureza nova, né, com condições de ampliar e disputar ampliar a ação política e disputar a hegemonia. Aí eu acho que acabou prevalecendo os setores dentro do PT que vem dessa tradição conciliadora, né, de não querer cutucar a onça com vara curta. Esquece que mesmo não cutucando a onça, a primeira chance que ela tiver, ela te come. Agora, eu entendo isso, assim, né? Eu vejo os últimos acontecimentos no Brasil, a história recente do Brasil, eu até entendo muita coisa, né? Entendo que, por exemplo, o governo Lula eu acompanhei muito de perto. Acho que eu mencionei para você ontem, numa conversa, eu não sei se falei, quando eu voltei do Brasil, voltei para o Brasil do exílio, uma decisão que eu tomei lá no começo, assim que eu cheguei, é que eu não ia me afiliar a nenhum partido. Eu vou ter que esperar, observar o que acontece no Brasil para fazer as minhas opções. Grande parte dos meus companheiros estavam no PT, mas eu tinha amigos também no PSDB, naquele momento, aquele movimento do nascimento do PSDB, né? Companheiros lá dos anos 60, o Sérgio Mota, por exemplo. Eu tinha uma relação muito estreita de amizade com o Mário Covas, que tinham posições de esquerda, posições assim, avançadas, né? Tiveram um papel importante na luta contra a ditadura. O próprio Zé Serra, que tinha sido da Ação Popular também. Quer dizer, todos eles insistiram para eu ir para o PSDB. Eu falei, não vou. O PT também, a tentação foi muito grande. Mas, como eu falei, eu vou, por causa da minha tradição, os antecedentes de ser uma pessoa que tinha uma base grande nas igrejas, eu falei, não, vou atuar mais no nível da sociedade civil, porque no momento que eu me identificar com um partido, eu vou perder muito da capacidade de dialogar com os diversos setores. Então, eu vou continuar sem filiação partidária, mas isso não significava que eu não estivesse próximo ao PT, que não tivesse acompanhado os governos, inclusive a organização na qual eu trabalhava, a gente tinha várias cooperações assim com o governo, né? Principalmente na área rural, na questão indígena, defesa das populações indígenas, quilombolas. Então, acompanhei de perto esses avanços que aconteceram sob os governos do PT. Ao mesmo tempo, eu era crítico de outras, digamos, atuações do governo, na área econômica, por exemplo, né? Na área social, eu apoiava realmente todos os programas sociais, as atuações na defesa e ampliação de direitos. Isso é importante, mas já percebi ali,
por exemplo, algumas lideranças que sempre queriam evitar atritos, que achava que era uma compreensão um pouco ingênua, eu acho, que achando que, à medida que você avançasse na área social e defesa e promoção de direitos, você se fortaleceria, o governo, né, o PT, se fortaleceria politicamente para ir aos poucos enfrentando os setores conservadores do Estado, que estavam incrustados lá no Estado. Então, por exemplo, eu acho que tem a ver com essa questão das conciliação por cima. E hoje a gente vê a mesma coisa, em parte, né? Que a esquerda, em geral, aqui são todos os partidos de esquerda, eles não conseguem ir além dessa bolha da esquerda. Quando eu ouço os discursos, né, de setores de esquerda criticando o PT por não ter organizado o povo enquanto estava no governo, eu questiono, olha, organizar o povo não é tarefa do Estado, é tarefa dos partidos. E na época, lá nos anos no começo dos governos petistas, eu falei assim, a esquerda, o pessoal que estava à esquerda do PT falou assim, tem que aproveitar essa oportunidade que tem liberdade, uma situação democrática, para fazer o trabalho de organizações que exigem dos outros. Eles não fizeram também, porque então eu acho que há uma fragilidade estrutural das esquerdas no momento de enfrentamento com os setores realmente reacionários do Estado. Porque E a esquerda se não você pega, consegue romper isso. você tem o Centrão, né? Que está aí. O Centrão desembarcou no Brasil na caravela de Pedro Álvares Cabral, né? Eles têm um Exatamente. know-how, né? Tem know-how. Estão aí desde 1500, então é difícil, né? Eu brinco com as pessoas, né, que ah, a gente tem que entender, por exemplo, você está falando, né, das caravelas. Quem é que desembarcou com as caravelas também? Foi a Igreja Católica. A Igreja Católica pré-Concílio de Trento. Né? O Concílio de Trento foi aquele que tentou fazer alguma renovação na Igreja depois da Reforma Protestante. Agora, uma instituição que tem 2000 anos, ela, como instituição, ela nunca se afastou do poder. Ela nunca se afastou do poder. Você percebe isso em várias situações em que você tem visto na Nicarágua, por exemplo. Logo após a Revolução Sandinista, tinha na Nicarágua, inclusive, o Paulo Freire estava lá ajudando a formulação de um programa de alfabetização e você tinha o bispo, o arcebispo de Manágua, era extremamente reacionário. Mas você tinha os padres, que eram sandinistas. Eu falo, bom, aqui não importa em qual direção essa revolução, o caminho que a revolução tomar, a igreja vai, como instituição, ela vai estar Onde sempre esteve. onde sempre esteve, né? O líder da igreja lá foi esse, vai continuar daquele jeito. Exatamente. Então, o caso nosso, você tem o Centrão. O Centrão, chama de Centrão, para mim é um apelido, digamos, pejorativo, né? Tem que ser pejorativo. Sim. Aqui você vê hoje, até hoje Ele você vê está na imprensa. no centro da extrema direita. Exatamente. Agora eu vejo alguns jornalistas, comentaristas de TV, falando do Centrão como um ponto de equilíbrio democrático, não sei o quê. Isso é pura falácia, um discurso de quem Ou não assume. desonestidade intelectual, né? Que aí é No mais fundo grave ainda, né? no fundo é desonestidade intelectual. Se bem que tem alguns que têm convicções disso, né? Mas Aí é um outro tipo de desonestidade. exatamente. Aí já é moral, né? Pois é, pois Ético, é. moral. Mas então eu acho que é muito complicado, né? Eu acho que enquanto a gente não conseguir romper com esse bloqueio em que a esquerda vive, sempre viveu, a gente realmente não vai conseguir avançar muito. Tem um outro fator que de vez em quando alguém menciona, eu queria ouvir a sua opinião. O fato de o número de mortos e desaparecidos no Brasil, proporcionalmente em relação à população, né? E Uhum. comparando com Argentina, Chile,
né? Argentina e Chile, o número de pessoas Sim, desaparecidas é muito maior proporcionalmente, números absolutos, né? E é. proporcionalmente. É, isso, de alguma forma, poderia ter ajudado nesses países a que houvesse uma ação mais imediata no sentido de punir os torturadores e os agentes do regime, ao contrário do que houve no Brasil. Você acha que essa análise faz sentido? Olha, eu penso Porque não isso, atingiu a população da mesma forma, foi sim. menos gente, É. né? Muitas vezes, eu me lembro, durante a Comissão Nacional da Verdade, surgia muito essa discussão. E eu nunca concordei muito com essa análise. Quer dizer, o fato de que a, a quantidade de pessoas assassinadas no Brasil foi uma quantidade relativamente pequena, é mais um indício de que a organização popular era muito frágil. E é um Eu não, argumento usado pela direita e pelos militares. Ah, mas foi pouca gente, vamos virar a exatamente, página, é o tal. caso, por Como se a exemplo, morte de um sob tortura fosse justificável. exatamente. Não, foi aquele famoso, né, o editorial da Folha, chamando a ditadura de dita branda, né, ao comparar Com os com a outros países, ditadura da Pinochet. Argentina, né, Argentina até Uruguai e chilena, né? Porque por que houve tantas mais mortes lá? Porque o, o povo estava mais organizado. O movimento popular era muito mais forte. Então, E eles a tiveram que... mobilização era maior, né? Havia A mais mobilização total. Eu ação vi, contra a ditadura. o período pequeno que eu passei na Argentina, eu sempre tive a curiosidade muito grande para entender o movimento peronista, né? Até hoje não entendi, não. É Nem muito eles difícil. entendem, nem eles Então, entendem. eu também acho que não, porque realmente você tem dois setores, né, dentro se digladiando, de direita ou de esquerda, e quando só se une mesmo quando tem um inimigo fortíssimo a combater. Mas, em geral, estão divididos em grande parte. Muita das atrocidades que ocorreram na Argentina no começo era o governo peronista, né, esqueci os nomes agora, mas, enfim, Da o Isabelita? desabilita, né, em parte. Não foi totalmente dominada ali, né? Mas havia realmente um setor de direita, fascista mesmo, peronista. Agora, no Chile, agora eu pude perceber, ver na Argentina, a mobilização popular. Ou vai para a rua e briga mesmo, que abre o pau. E não é pequenos grupos, não, grande quantidade de gente. No Chile, a mobilização que houve no Chile, durante o período que eu estava lá, era diariamente massas e massas de gente na rua, ou protestando contra alguma coisa, ou defendendo medidas, as reformas e programas do Allende, né? A direita mesmo ia para a rua. Mas eu estive um dia inteiro, por exemplo, numa comunidade lá chamada Nueva Habana, que era um favelão enorme, muito pequeno em relação ao Brasil, mas grande em relação a Santiago. Eu vi a organização do povo ali, quer dizer, o povo totalmente organizado. E então eu acho que o fato de ter menos a ditadura brasileira ter cometido, eu vou colocar entre aspas, menos crimes do que a ditadura da Argentina e Chile, é por causa da nossa fragilidade. E por que não houve reação quando houve o golpe de 64? No Chile houve reação. Tanto é que houve praticamente uma guerra civil que durou várias semanas. Isso eu acompanhei de perto lá nos Estados Unidos, que eu estava colaborando com uma agência de notícia alternativa. Eu passava quase que 12 horas por dia traduzindo matérias que vinham em espanhol da América Latina, principalmente da agência cubana, transmitindo no jornal da PBS,
que ainda tem Sim, a TV pública. a TV pública e a rádio também. A NPR. NPR. NPR, exato. Eu fazia mais para o rádio. E acompanhando diariamente, quer dizer, os boletins chegavam a cada meia hora, acompanhando números de mortes, a resistência que acontecia em várias regiões do país, tudo. Mas no Brasil não houve isso, né? Então, agora, sim, eu acho que eu volto à questão que eu disse antes, né? Eu acho que a esquerda, parte da esquerda, pelo menos os setores mais hegemônicos, tem esse cuidado de não provocar ações ou reações da direita sem que ela tenha certeza que tem condições de reagir. Mas é muito difícil. Eu acho que a gente, hoje, por exemplo, né, você vê num país como o Brasil, você tem um governo que é genocida, pratica necropolítica de forma clara e explícita. A gente tem uma grande dificuldade de organizar o povo. Não estou dizendo ir para a rua agora, porque a pandemia realmente atrapalhou muito, mas o período pré-golpe, a partir de 2015, a gente tentou muito. A gente teve períodos que a gente conseguiu, enquanto a direita punha 300, 400 pessoas na rua, a gente punha 80, 90 mil e se sentia vitorioso. Porque a gente não conseguia mobilizar a classe trabalhadora, né? Quem ia para a rua era o setor de classe média. Mesmo setores que antes tinham sido muito combativos, né, como o movimento estudantil, estava meio apático. Então, acho que a gente enfrenta uma fragilidade muito grande que, às vezes, é difícil você superar esses bloqueios que a gente tem. E aí acaba você sendo obrigado a aceitar que talvez você eleger um Baleia na Câmara é melhor do que ter o Lira. Você Baleia é o menos pior. Né? Baleia que naufragou, né? Exatamente. Ela conseguiu boiar. Adernou e já está fora do jogo. Agora, você acha que há alguma perspectiva, e aí retomando essa discussão aí de punição a torturadores e lei de anistia, você imagina que haja alguma possibilidade de reversão com esse Supremo? Porque basicamente depende das pessoas que estão lá. E essa composição não há nenhum indício, ainda mais o Bolsonaro já indicou um, vai indicar mais um aí, talvez, ou dois, que vai pensar como ele, né? O que torna. E as pessoas estão morrendo também, né? Claro. Daqui a pouco. Não, se o Bolsonaro não for reeleito em 2022, eu acho que ele vai indicar, no total, acho que uns 5 ministros. Nesse mandato, ele vai indicar mais um. Tem que indicar 2. Né? Já indicou um, vai indicar mais um. Eu acho que vamos ter mais 3 vagas no próximo período. Mas eu acho que a questão da punição, é importante voltar nisso. Uma coisa, no caso da Argentina, principalmente, né, ali as Forças Armadas se desmoronaram na época depois da Guerra das Malvinas. Sim, teve esse fator além de tudo. Saiu né? totalmente desmoralizada. No Chile, mais ou menos, mas no Chile o pinochismo tinha uma base social muito forte. Ainda tem, né? Hoje Ainda você tem. tem, é muito forte lá. O Pinochet se manteve digamos, no poder até a prisão dele, praticamente. Ele era o senador Vitalício, biônico, né? Vitalício, biônico, autonomeado. Né? Então, ele só começou a cair depois da prisão dele na Inglaterra. Mas fora disso, não. Até aquele momento, foi só depois desse acontecimento que o Chile tinha sido também condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o judiciário lá também não se moveu. Mas no momento da derrocada do Pinochet, foi quando aproveitaram a oportunidade e setores do judiciário se moveram. Agora, no Brasil, a gente não teve nada disso. As Forças Armadas não saíram
totalmente desmoralizadas, saíram mais ou menos, né? Mas conseguiu se recompor. E a gente, apesar de todo o movimento que houve no Brasil, o que tem havido no Brasil, para a implementação da chamada justiça de transição, né? Você tem à frente desse movimento pessoas como a doutora Eugênia e outros membros do Ministério Público, mas não só, juristas que eu mesmo não conhecia isso, o que significava justiça de transição. Para aprender melhor isso, aprofundar o conhecimento na Comissão Nacional da Verdade. Esse é parte de um arcabouço jurídico internacional de direitos humanos. Todo país que passa por um período de autoritário, no momento que supera o autoritarismo, tem a obrigação de fazer o que chama de justiça de transição, ou seja, uma revisão de todo o período ditatorial e tentar varrer, afastar todo o lixo autoritário que permaneceu, que foi criado ou que foi perpetuado pelo regime autoritário. Com reparação, né? Com reparação. Tem a reparação também, né? Aí essa justiça de transição exigia o quê? Punição, investigação, punição, julgamento e punição dos torturadores, dos violadores de direitos, né? E reparação. Justiça para os criminosos e reparação para as vítimas. Além disso, fazer reformar ou mudar totalmente as estruturas ou instituições que foram viciadas pelo autoritarismo. Então, você tem, por exemplo, fala da Comissão Nacional da Verdade, a gente elencou, se não me engano, se não me falha a memória, 28 medidas que a gente propunha para o Executivo, Judiciário e Legislativo. Incluía, por exemplo, você mencionou uma revisão do currículo das academias militares. Uma nova polícia, acabar com a polícia militar, ter uma polícia civil, uma polícia unificada. Claro, sempre tem que ter um braço forte, né, para reprimir criminalidade, mas a ênfase seria na polícia preventiva, né? Também reforma do judiciário, Ministério Público, que teria que ser reformulado em parte, e várias outras medidas que a gente propôs, que eu não me lembro todas elas, né? Estão todas lá no relatório. Isso seria o cumprimento, né, da justiça de transição. A gente não conseguiu mover nenhum centímetro nessa direção. E não há nenhuma mobilização em relação a isso, né? Porque são medidas que você poderia, por exemplo, ter Associação Brasileira de Imprensa, Associação de Juristas pela Democracia, diversas entidades que poderiam tornar isso uma bandeira, de certa forma, e tentar avançar. Mas você tem, por exemplo, Desculpa. Não, aqui, tranquilo. De vez em quando passa um caminhão aqui. Não, tranquilo. É que se eu fechar, eu morro Não, de fica calor. tranquilo, não tem Está problema. com mais de 30 graus aqui. Sem problema. Por exemplo, a JD, que é a Associação de Juízes pela Democracia, desde o início, aliás, ela foi criada quase que com esse objetivo, de você ter um judiciário realmente democrático. E até hoje eles têm sido muito atuantes nessa área. Tem os juristas, a Associação de Juristas para a Democracia também, né? São centenas de advogados, juristas que têm atuado nessa área. Só que, por exemplo, os partidos, o próprio PT, por exemplo, não abraçou essa bandeira. Pois é, não aí abraçou muito, né? fica Podia essa ter história, abraçado. fica essa história de nota de repúdio, né? Mas aí você tinha repúdio e não sai disso, né? Você tinha indivíduos, né? Por exemplo, os partidos que se consideravam de esquerda, né? Alguns foram muito mais para a direita, agora com o PDT, em grande parte o PSB. Também não tinha, no caso do PDT, tinha um senador que participava dessas discussões, esforços e tal, né? E
E ele acabou indo para a direita, inclusive acabou apoiando o golpe contra Dilma, tudo. Né? E tinha o PSB, os setores que dominam o PSB nunca aceitaram essa tese da justiça de transição. Você tem outras lideranças, assim, como Roberto Amaral, que foi um grande líder do PSB, hoje eu acho que está afastado do PSB. Mas a gente levantava essa questão no Congresso, eram poucos os deputados que apoiavam. Inclusive, tinha uma frente parlamentar, foi criada a Frente Parlamentar pela Anistia, que era para discutir a anistia, né? Que era uma frente, eu acho que reunia mais ou menos, chegava a 10% dos deputados. Então, eu acho que é muito difícil a gente reverter esse quadro, porque hoje a gente, se no período entre 2010 ou antes, né? Mas principalmente 2010 e 2014, a gente não conseguiu avançar muito, em termos institucionais, a gente não avançou nada. Isso porque já tinha chegado embalado por 2 governos Lula, né? Exato. Quer dizer, a discussão sobre a Comissão da Verdade começou no governo Lula, mas ela só foi instalada no governo Dilma. Mas aí a gente vê, Mas, saiu aí ano passado, saíram reportagens aí mostrando que o próprio Nelson Jobim, eu não me lembro se ele era ministro da Defesa ou da Justiça, ou ainda estava no... Que ele mesmo, tem um vídeo dele aí no encontro do PSDB, eu acho, ele falando que surgiu essa demanda aí, essa questão da lei de anistia, de mexer no Congresso, e ele foi pessoalmente procurar ministros do Supremo, orientado pelo Lula, em concordância com o presidente Lula, que não era o momento, que havia sido feito um pacto. A própria Eugênia, na entrevista que eu fiz com ela, comenta que ela, quando encontra, inclusive o Sepúlveda Pertence, que presidiu sim, o Supremo, eles ficam muito irritados e a questionaram, assim, mas houve um pacto, você está querendo fazer o quê trazendo esse troço? A gente fez um acordo, e é isso. Então, houve uma atuação de pessoas do governo do PT para que isso não avançasse. Aí, sim. Eu acho que o que fragilizou o PT, e aí eu não sei se foi parte de uma estratégia já desde o início do governo Lula ou não, foi o chamado mensalão. Ali foi o momento que o Lula sentiu o golpe. sentiu o golpe e ele teve que, Para não mais ficar uma só vez, na figura de linguagem, sentiu o golpe a caminho, né? a caminho, sentiu o golpe a caminho. Inclusive, o Fernando Henrique, naquele momento, 2004, né, que surge o escândalo do mensalão e tal, Isso. os setores do PSDB queriam, O impeachment. por exemplo, o impeachment. O Fernando Henrique foi contra, não por escrúpulos democráticos. Falou, não, o Lula não vai conseguir governar, ele é incompetente, não tem competência nenhuma, vamos sangrá-lo até o fim, até ele morrer. Até ele perder a reeleição. Exatamente, ele não vai ser reeleito. Aí mostra o quanto o Fernando Henrique é um cientista político incompetente, ou melhor, ele era, assim, um sociólogo competente, respeitado, cientista político também. No momento que ele se tornou ideólogo, né, do PSDB, ele deixou de lado todo, digamos, o arcabouço teórico que ele domina. Tem aquela Então, famosa frase dele, né? Esqueçam o que eu escrevi. esqueça que eu escrevi. Então, mas ali é realmente uma tentativa. O golpe estava sendo montado ali. Tanto é que eles foram em cima de duas lideranças que eram chaves no PT naquela época, que é o Zé Dirceu e o Genuíno, que eram grandes estrategistas do PT. E Estão fora do jogo, não voltam mais. não volta mais. Quer dizer, os dois ainda participam de discussões, tudo, né? Sim, E mas já não continuam, tem mas não tem, aquela liderança que exerciam, né? não tinha, eles foram destruídos. Quer dizer, se você pensar em o que significa assassinato de reputação, os dois casos são exemplares, né? Tanto é que
quando eles foram condenados, quer dizer, dois juristas, né, conservadores, um de direita mesmo, o Ives Gandra Martins, que é o homem leigo, digamos, não padre, não clérigo, né, da Opus Dei no Brasil, que é um braço extremamente conservador da Igreja Católica. Ele escreveu um artigo na época, que falou: Zé Dirceu e Genuíno são condenados sem provas. E hoje, quer dizer, os dois foram destruídos, mas a saída forçada, né, do Genuíno, principalmente do Zé Dirceu, que era um grande cérebro assim, da estratégia do PT, foi um baque muito grande e forçou Lula a se aproximar mais uma vez, né, de quem? Do Centrão. Centrão, quer dizer, o Sarney se aproximou do Lula, e o Sarney virou o Nelson Jobim também, que era do PMDB, né? Sim, sim. E Sepúlveda pertence, PSDB. Lula teve que ampliar o apoio no Congresso para evitar qualquer possibilidade de impeachment. E foi engolido depois. E foi engolido depois. Foi não perceber que você pode, deve, às vezes, tem momentos que não tem saída, você fazer acordos com a direita, mas sabendo que ela é um escorpião, né? No momento No meio da travessia. No meio da travessia, aí ela te Vai te dá dar uma ferroada picada, ali. dá a ferroada e acabou. É. Então você tem Agora, que estar preparado. Anivaldo, para a gente encerrar Sim. aqui essas grandes reflexões, como é que você, depois de ter passado por tantas dificuldades aí, ter passado pela tortura, ter sido exilado durante tanto tempo, ter visto o partido de esquerda governar o país por tanto tempo, e agora a gente tem um presidente como o Bolsonaro, que é eleito dizendo que a ditadura que é bom, que ele defende tortura, ele acha que mulher é menos importante, ele acha que negro é inferior, ele ofende homossexuais ele defende armar a população Uhum. para que não haja golpe. A família, ele e a família estão envolvidos em vários tipos de corrupção, de rachadinha, apoio à milícia e tudo mais, e, e é aclamado como mito. Quer dizer, como é que você se sente depois de ter passado por tudo que passou, viu em um determinado momento o país mudar, dar uma guinada, né, para uma coisa que poderia ser melhor, e aí a gente volta para isso. É um soluço, são aqueles soluços da história, né, que a gente vai para frente, Sim. vai para trás, a história é feita disso. Que reflexão você pode fazer sobre esse momento aí? Olha, muita gente me faz essa pergunta, né? Que eu tenho falado, tenho sido convidado muito assim para falar para jovens, né? Estudantes e outros, por exemplo, juventude de igreja. O pessoal me convida com muita frequência e sempre me faz essa pergunta: como é que você se sente hoje? E não é para perder a esperança. Olha, eu sempre respondo o seguinte: eu acho que se a gente tem uma compreensão dialética da história, a gente sabe que a história é isso que você falou. Ela não é linear. Ela vai e volta, tem momentos de recuo, momentos de avanço, mas ela sempre avança, ela sempre se move. E as vitórias nunca são definitivas, e as derrotas também não. Aí, às vezes, há pouco tempo eu estava fazendo uma reflexão assim, com amigos, com amigos da mesma geração, né? A gente pensando, por exemplo, né? A gente passou momentos de euforia ou de esperança grande, por exemplo. Falei, eu era adolescente, né? Quando Getúlio se suicidou, e eu via, a conversa com os meus pais, os amigos deles, né? Tudo, a esperança que havia naquele segundo mandato de Getúlio, do Brasil ter realmente ser um país
com uma indústria pesada, que ia gerar, fortalecer a industrialização do Brasil. O Brasil ia ser um país urbano, com educação de qualidade, tudo, né? O suicídio do Getúlio não foi um baque, porque o suicídio do Getúlio, o Getúlio estava quase isolado naquele momento. O Partido Comunista, que tinha uma certa hegemonia no movimento operário, em parte, né? Ela estava fazendo oposição ferrenha ao Getúlio, inclusive quase que apoiando o golpe. Mas com o suicídio dele, o suicídio gerou uma reação popular, espontânea, quase que incontrolável. Quando eu falo do Partido Comunista, por exemplo, o jornal do partido, eu esqueci o nome agora. Voz Operária? Voz Operária. Foi empastelado lá no Rio. Porque era um jornal que estava apoiando, fazendo oposição ao Getúlio. Então, quer dizer, aquela reação popular reanimou a esperança. O governo Juscelino vem com uma outra proposta, tá, mas dá continuidade a muita coisa daquela política do Getúlio. E ele é muito esperto também, né? Esse certo carisma. Começa a criar aquela coisa, uma política desenvolvimentista apontando para quase que o paraíso, né? 50 anos em 5. 50 anos em 5, e mostrando um dinamismo pessoal, individual, que era desconhecido no Brasil. Por várias circunstâncias, o Juscelino foi o primeiro presidente da República a fazer uso sistemático assim, do avião, né? Tanto é que ele voava o tempo todo para Brasília e outros lugares, estava mostrando dinamismo, realmente liderando o país. E a indústria crescendo muito, principalmente em São Paulo, mas em várias outras regiões do Brasil. A construção de Brasília foi um feito assim, que você não pode descartar, né? Desprezar. Um país como o Brasil, de repente, constrói uma obra de arte arquitetônica e urbanística, várias contradições lá, né? Mas, enfim, e é um período que coincide com uma mudança cultural muito importante no Brasil. Você tem ali, nesse período, um crescimento, surgimento, fortalecimento do cinema brasileiro, né? O cinema novo, o teatro brasileiro, que até aquele momento a gente, o povo não tinha muito acesso ao teatro, aliás, nunca teve muito, né? Mas que você tinha eram peças estrangeiras, companhias estrangeiras que vinham ao Brasil, tudo. De repente surge o teatro brasileiro, né, voltado para a realidade brasileira. A música também é a mesma coisa, né? E vem também a Revolução Cubana, que dá um outro ânimo, mostrando que um país tão pequeno, quase que insignificante, teve a coragem e condições de enfrentar uma grande potência, né? Então, ali criou aquele momento também de euforia até 64. Quer dizer, o fato, a renúncia do Jânio, a tentativa de golpe, né, que é a tentativa que os militares deram em 61, para impedir a posse do Jango, e a gente conseguiu vencê-los, também deu muito mais ânimo para a gente, né? O papel de algumas lideranças importantes que surgem ali, o caso do Brizola, né, que surge como grande liderança nacional. E até o Jango. Quer dizer, eu me envolvi, a gente estava comentando, né, entre nós, os amigos, né, todos nós nos envolvemos assim, de corpo e alma na luta pelas reformas de base, vendo ali uma grande possibilidade da gente criar um novo país. Veio o golpe de 64, foi um balde de água fria. Muita gente achava que ia ser um golpe como outro qualquer, que os militares assumem o poder, ficam 1 ano ou 2, depois iam devolver o poder aos civis. Inclusive, muitos do Partido Comunista tinham essa visão, e vários outros também setores. Foi um erro de análise, durou 21 anos, né? Mas, mesmo assim, quer dizer, depois a gente conseguiu se reorganizar. Depois de o movimento estudantil, a gente se reorganizou em 2 anos. Em 66, a UNE já estava aí vibrante, né, forte.
apesar de estar na clandestinidade. O movimento operário estava começando ainda a se rearticular. Ele só foi se rearticular mesmo a partir de 76, por aí, 75, 76 e principalmente de 78 em diante. Né? Foi, em parte, uma vitória parcial, o caso da anistia, a volta dos exilados e a campanha pelas diretas. Uma campanha incrível, eu nunca tinha visto uma campanha tão forte como aquela. Mas eu percebi, a gente voltando à questão da conciliação por cima, né? Dá para perceber, durante a campanha das diretas, que nem todos aqueles que estavam no palanque defendendo eleições diretas eram realmente a favor das eleições diretas. Como Tancredo Neves, principalmente Tancredo, Franco Montoro, e outros. O Ulisses não, o Ulisses parece tudo indica que ele era realmente a favor. E deu para perceber, quer dizer, as eleições, a campanha pelas diretas foi uma forma de enfraquecer a ditadura para fortalecer a posição desses setores do centrão, digamos, no colégio eleitoral e eleger o Sarney, o Tancredo. Até que antes, né, ainda era campanha pelas diretas. Quando o Sarney decidiu sair ainda era Arena ou já era PDS? Acho que era PDS. Acho que era PDS já. Acho que era PDS. Sair do PDS e ir para o novo partido. Era Frente Liberal? PFL, Partido da Frente Liberal, junto com o Marco Maciel. Não, o Sarney foi para o PMDB. Foi para o PMDB. É verdade. O Marco Maciel que saiu e foi criar o PFL. Ali foi um sinal que alguns de nós viu ali naquele momento que era uma senha indicando qual o caminho que a campanha das diretas ia tomar. E foi Era realmente isso que aconteceu. a Arena se reposicionando, né? A Arena se reposicionando em dois partidos, né? PDS e PFL. Infiltrados. Infiltrados também no PSD, no PMDB. Então, quer dizer, ali foi uma derrota, mas vieram outros. Então, o que eu penso é o seguinte, quer dizer, se a gente, que eu falei, a história é assim, ela não é linear, ela não nos dá certezas e também não nos dá dúvidas, mas eu acho que não nos dá certezas absolutas. Né? Mas a gente sabe que ela é feita realmente de vitórias e derrotas. Avanços e Agora, recuos. avanços e recuos. Agora, ao mesmo tempo, a história mostra que nenhuma situação de opressão ela dura para sempre. É próprio quase do espírito humano, né, se rebelar. Nem sempre se rebela da forma mais adequada ou mais eficiente, mas se rebela. O que me lembra que a gente talvez esteja num momento de recuo, né? E o que me remete àquele rei francês lá, não me lembro se era Luís XIV ou XVI, né? Nem tão rápido que pareça covardia, e nem tão devagar que pareça provocação. Exatamente. Eu acho que foi Luís XIV. Acho que foi Luís XIV. E há momentos que você... eu escrevi um texto há uns... não me lembro quanto foi. Faz muito tempo. Mas ainda foi depois da queda do muro e toda a história do Fukuyama aí nos Estados Unidos, falando do fim da história, né? Sim. E dizendo que a gente estava no momento eu me lembro, eu participei do encontro com ele era o presidente do FMI na época, o francês lá, o Michel Condeci, não? Michel Condeci, que o Conselho Mundial de Igreja tinha um status assim, de observador nesses encontros da ONU e das organizações multilaterais. E eu fui como representante do Conselho no encontro do conjunto Banco Mundial e FMI, aí em Washington.
E tinha várias pessoas que eram membros de delegações do governo, mas que tinham ligações com as igrejas. Então, o pessoal se comunicou e falou, vamos ter um encontro com o Kandesi. A gente foi. E ele, aí eu descobri, ele é católico tradicional, daquele bem conservador mesmo, mas militante, vai à missa todos os dias. Tal, né? Aí ele começou a reunião com a gente falando do texto bíblico lá de Jesus, né? Jesus fala para os apóstolos, né? Eu não peço que... Como é que é? Eu peço que Deus livre vocês do mal e que vocês sejam um, né? Ou seja, que mantenham unidade. Aí ele pega esse texto e começa a falar que a gente finalmente chegou nesse ponto da história humana. Hoje, a partir de agora, nós seremos uma só humanidade. Porque vencemos, aí praticamente vencemos o comunismo, agora o capitalismo vai ser o único modelo. E fui falando isso, aí eu falei para ele assim, bom, já que você está falando assim, primeiro eu acho que o que você está praticando na teologia cristã, isso se chama idolatria. Idolatria não é você olhar uma imagem e se prostrar diante dela. Idolatria é você adorar outros deuses. Você está adorando aí o Deus mercado. Você não perde a oportunidade de puxar uma confusão, né? Não perdi mesmo. Aí eu falei para ele, o que você está dizendo está nos forçando, aqueles que ainda... Isso foi em 1992, eu acho. Aqueles que ainda nos consideramos cristãos, a irmos para as catacumbas. Porque já que é um pensamento único, não existe alternativa, estou dizendo, fora do mercado não há salvação, mesma coisa que a igreja sempre falou, fora da igreja não há salvação, fora do mercado não há salvação. Você está dizendo, ele tinha falado na fala dele, vocês têm que, nós vamos ter que, nesse momento de transição, nós vamos ter que fazer sacrifícios. Eu falei, esse Deus que o senhor adora é um Deus sacrificial, na religião sacrificial, que exige sacrifícios humanos para aplacar a ira dele. E falando tudo isso para ele, né? Então, isso significa que nós vamos ter que ir para as catacumbas. O Império Romano vai ser tão diabólico, tão demoníaco, que não vai oferecer nenhuma possibilidade de reação. Então, tem que ir para as catacumbas e ficar lá até possibilitar a gente sair e tomar um pouco de sol. Então, eu acho que às vezes a gente vive isso, né? Momentos que você se recolher e procurar as brechas que ainda existem e penetrar por essas brechas, sabendo que você não tem como bater de frente. Hoje nós não temos condições de bater de frente, né? Então eu ainda tenho bastante esperança, quer dizer, nesse sentido não perco a minha fé na história, não. E outra coisa, sabendo que a história, ela como eu falei ontem, né, na outra fala, a história não acontece pela nossa vontade. Ela tem seu próprio dinamismo, sua própria dinâmica, são fatores que estão ali em contradições. Essa dialética, ela causa momentos assim de inusitados. Quando você menos espera, de repente acontece uma coisa que explode. É quase que fazer uma analogia aqui com uma clima que você conhece bem. Você passa o inverno. Me lembro, o primeiro inverno que eu passei fora do Brasil, no hemisfério norte, foi em Washington. Olhava para o Rock Creek, né? Totalmente seco, né? As árvores todas secas. De repente, chega a primavera, foi em 2, 3 dias, estava tudo florido, começando exuberante, né? Exuberante, as cerejeiras em torno lá no Potomac, lá, Potomac, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, se a gente pensar só no inverno, a gente morre. A história morreu só para o Fukuyama. Exatamente. E aqueles que acreditaram, porque tanto é verdade que, olha, até hoje, quer dizer, o neoliberalismo, com
todo o poder que ele tem, o poder econômico, né, do setor financeiro, poder da mídia, ele não tem um caso de sucesso para mostrar. Não tem nenhum dizer, olha, aqui foi aplicado toda uma política neoliberal e deu frutos. Os frutos são todos venenosos, não há nenhum. Então, e o fato de eles tentarem mais e mais, né, criar mecanismos de dominação, porque eles sabem que realmente não tem muito futuro, não. Quer dizer, se bem que muitos deles acreditam eu falo que o neoliberalismo se transformou numa religião. Esse resuminho que eu fiz aí em relação da conversa com o Campbell, que é a essência dessa nova religião. A economia não precisa mais de legitimação religiosa. Já tem a sua própria legitimação, né? Ela é a religião, né? Ela é a religião. E com isso você... Então, eu realmente eu olho para trás, né, e não... eu olho para trás e penso, onde é que nós erramos? Nós erramos ou não erramos? Eu, sinceramente, não sei responder essa pergunta. A coisa que eu sei dizer é que, pelo menos, aqui, acho que a gente fez o que tinha que ser feito. E vamos continuar tentando, vamos né? Continuar tentando, porque a gente tem condições realmente de se mover em relação ao futuro, né? Não tem... Eu realmente não sou pessimista. Posso ser pessimista no curto prazo. Por exemplo, quando houve em 2016, cheguei a falar também numa palestra que eu fiz, falando que o golpe que estava a caminho ele ia ser muito mais profundo e mais amplo do que o golpe de 64. E eu acho que infelizmente eu estava certo, porque você vê o que o Temer e Bolsonaro conseguiram fazer em 3 anos, a ditadura não fez em 21 anos. Ela não mexeu nos direitos trabalhistas. Ela reprimiu a classe trabalhadora, manipulou dados de inflação para fazer um confisco salarial. Mas ela não teve coragem de mexer na legislação, de suprimir direitos. Ao contrário, em alguns casos ampliou. Ela criou o Estatuto Rural, que estendeu aspectos, né, da legislação trabalhista para o trabalhador rural. É claro, não estou... Claro que na parte da combate às esquerdas, a censura, a repressão foi violentíssima, mas na parte econômica, não. A ditadura foi o governo que mais estatizou no Brasil, em toda a história brasileira. E nunca foi totalmente subserviente aos Estados Unidos. O único período que houve subserviência foi o período do Castelo Branco. Que inclusive aquela frase do Juracy Magalhães, né, dizendo que, parafraseando o General Motors, né, o que é bom para o Brasil, os Estados Unidos é bom para o Brasil. Aquilo foi subserviência total, a invasão da República Dominicana, mas depois não. E o próprio Geisel peitou os Estados Unidos na questão do programa nuclear, foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola contra a oposição dos Estados Unidos. Mas o que a gente está vivendo hoje é um processo muito mais profundo de destruição. E que, mesmo que dure 2 anos, 3 anos ou 4, a gente vai levar décadas para reconstruir o que foi destruído. Então vamos continuar na luta, né, Anivaldo? Obrigado pela entrevista. Que isso, eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você.